Já estou iniciando a gravação aqui. Está sendo gravada. Beleza, né? Apareceu para vocês aí que a chamada está sendo gravada, né? Quem for foragido da polícia tá lascado. Que isso, só regresso. Oi? Só regresso, então. É. Boa noite, Bárbara. A aula está sendo gravada, Bárbara. Então, por favor, não ative a câmera de vocês. Já basta a minha aqui, porra. Então, eu vim pegar o mesmo ritmo da aula passada, tinha uma ideia boa. Aí foi o Thiago, né? O Thiago que me perguntou, quando eu estava falando a história Sim, de matemática, é ele uma me boa falou assim, estratégia, mas boa estratégia, porque, querendo ou não, você vai pegando o ritmo, né? É como se isso, fosse a vida, né? O seu despertar no seu serviço, você vai pelas coisas fáceis, depois vai pegando o ritmo. isso, mas tu falou, foi tu que falou que, foi logo na última aula, pô. Eu tava falando sobre a estratégia de matemática e tu perguntou para mim, né, se isso também se aplicava em natureza. Pô. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer um vídeo sobre natureza, uma aula sobre natureza. E aí eu tinha esquecido disso. Aí eu ia dar uma aula sobre o assunto. Eu falei, não, pô, melhor. Bora falar sobre naturezas, pô. Barbaria. Não, porque. E esqueci de falar uma coisa para vocês sobre a de matemática. Era só uma coisinha besta, que era técnica de chute, velho. É bom que você já. Enfim, dispensar. Tá dando para enxergar? Eu mandei a aula lá eu mandei o PDF lá para vocês. Quem não conseguiu enxergar. Mas tá dando para enxergar de boa, né? Aí eu falei bem assim, eu quero pegar uma prova que ela não seja ridiculamente fácil, que nem a de 2020 e aquelas do Enem Digital, ou a de bem antigamente, tipo Enem 2009, Enem 2010, que é muita interpretação de texto. Eu falei, não, eu quero trabalhar com uma prova que ela seja algo mais próximo do Enem hoje em dia, né? Que é a prova conteudista de natureza. A prova de natureza, ela está cada vez mais sendo conteudista. A prova de 2022 foi a mais difícil, pelo menos na minha opinião. Boa noite, Cleito. A prova de 2022 foi a mais difícil. A de 2023 eu não achei fácil, eu achei uma prova difícil também. E a prova de 2019 é uma das mais difíceis também. Aí eu falei bem assim, vou pegar logo a prova de 2019, por quê? A de 2023 e 2022, eu acredito a memória tá fresca ainda, né? Muita gente já tem um gabarito de cor. Aí eu falei, não, vou pegar a de 2019, que também segue esse ritmo, de 2022 e 2023, e dá para a gente trabalhar e falar, né? Fazer as estratégias, mesma coisa que a gente fez com matemática. Mas só botando um pouco em matemática aqui, ó. Era estratégia besta, gente. Só técnicas de chute besta aqui. Ó. Só um exemplo aqui de matemática, ó. Se liga, pessoal. E matemática vai haver questões que só tem números. Como assim, Thiago? Essas questões assim, ó. Tá vendo? Só tem números. Vocês conseguem identificar isso aqui? Essa aqui, ó, é a 145. Questão 145. Só tem números, ó, 2,3, 3,5, 4,7, 5,3, 10,5. Todo mundo consegue identificar isso aí? Para não ficar voltando lá, eu tô olhando pelo celular também aqui. Ó. Deixa eu ir nas mensagens aqui. Ó. Beleza, eu tô usando o celular aqui para ver as mensagens, ó. Então, beleza, né? Ó, lembrando, questões
que só envolve números, desse jeito aqui, ó, só números mesmo. Tipo essa aqui, tipo essa daqui, ó, questão 141. Tá vendo aqui? 112, 112, 88, 60. Só que envolve números. Essa daqui também, ó. Só envolvendo números. Essa aqui também, que só envolve números. Essa daqui também vale, ó. Mesmo tendo o cifrão aí dos reais, ó, mas só envolve números praticamente. Essa daqui. Essa aqui. Beleza, né? Você já consegue entender, né? Então, o que acontece, gente? Fazendo, né, muitas questões, os caras descobriram, pô, que existe um padrão no Enem, que é o padrão que vocês podem anotar aí, ó, que é chamado padrão dos extremos. Como é que eu vou escrever isso aqui, ó? Deixa eu ver se tem como escrever aqui, ó. Padrão dos extremos. Padrão dos extremos. O que é esse padrão dos extremos, Tiago? É o que acontece nesse padrão dos extremos. O resultado, gente, em média, viu? Em média, ele não vai estar nos extremos. A gente vai cortar os extremos. Quais são os extremos? A letra A. Qual é o outro extremo, gente? São dois extremos. A e qual é a outra letra? A letra E? Não. Isso, e a letra E. Esses são padrões dos extremos. Então, o que acontece? Em questões desse tipo aqui, ó, que só tenha números, normalmente, gente, olha para mim, gente, ó. Eu tô falando no caso, no último caso. Sabe o que é o último caso, assim? Chutar é sempre o último caso. Tipo, Thiago, eu não consegui fazer essa questão. Eu não faço a mínima ideia, não dá tempo de fazer, então eu vou chutar. Como é que eu chuto? Eu elimino os extremos, padrão dos extremos, e chuto e fico entre essas aqui, ó. Entre a B, a C e a D. Tiago, isso é algo real mesmo que acontece ou é só uma coisa que tu está inventando? Não. Pode pegar a prova de matemática do Enem. Se a maioria esmagadora, tipo assim, eu falo a maioria assim, tipo mais de 80% das questões que só envolvem números, o resultado vai estar nesse intervalo entre B, C e D, eu desisto de dar aula, eu perco R$ 100 para você, qualquer coisa. Pode pegar qualquer prova do Enem de matemática, que seja do Enem, pode pegar e faça o teste para tu ver. O gabarito normalmente vai estar entre B, C e D. Ah, Tiago, mas eu achei uma questão aqui que o gabarito é letra A, ou outra aqui que o gabarito é letra E. Sim, cabeça de bagre. Mas o que eu estou querendo dizer é a probabilidade. A probabilidade da questão ser B, C e D, ela é muito maior do que ela ser A e E, porque o Enem, ele segue um tipo de padrão de resolução das questões que eles vão te colocar dois extremos, pô. Um número muito alto e um número muito baixo. E normalmente a resposta não é o número muito alto ou o número muito baixo. Vocês conseguem identificar aqui? 112 não é o mais alto que tem? E 24 não é o mais baixo que tem? Normalmente isso aí para induzir o aluno ao erro. Às vezes, 112, aquela letra A normalmente pode ser uma pegadinha, ou 24 também. Mas o que eu tô querendo dizer é isso, na maioria das vezes, se tu for para chutar, chuta entre B, C e D. Só questões que envolvem números. E aí o que acontece? Tu já diminui a probabilidade. Por quê, gente? Eu tenho 5 alternativas, né? 5 alternativas. E só uma tá certa. Então, qual a probabilidade normal de chute? É quanto aí? 5 de uma é 20%, né? Isso procede, pô. Isso procede. Então, 1 para 5 é 20%, né, gente? Então, nossa probabilidade é de 20%. Só que usando essa técnica de chute, a probabilidade ela pode aumentar em 13%. Por quê? Ela vai sair de 20% para 3 chances e uma tá certa. 1 de 3 é 33%, né? E uma dízima periódica. Não, essa dica é boa, pô. Mas
muita gente pensa assim, até que ela é errada. Pode treinar no simulado. Mas lembrando, pô, isso só funciona no Enem. Não vai usar isso assim nos outros vestibulares, não, só no Enem. Cara, pode fazer o teste. Pô. Vocês estão falando com um cara aqui que pesquisou na internet, que viu várias pessoas assim, tem propriedades. Quem já falou isso? O Checkmate Enem já falou a mesma coisa. O próprio. Como é o nome dele? Procópio. Humberto Manarindo. E eu mesmo, pela minha própria experiência também, pô. Isso aqui realmente acontece. Então, é uma técnica de chute que ela realmente funciona. E aí tu fala, a Mariana perguntou, e quando tem símbolos? Aí, Mariana, quando tem símbolos, não segue uma lógica, entendeu? Eu não consegui encontrar uma lógica quando tu tem símbolos. Mas, por exemplo, aqui uma lógica que eu encontrei, ó, em questões de logaritmo. Só que isso aqui não é coisa muito comum, não, viu, velho? A outra é muito. A chance da outra dar certo, ficar entre as três, é muito maior do que essa daqui, ó. Em logaritmo, por exemplo, a chance de ser A e E, pelo menos nos últimos Enems que eu vi, ela é maior. Então a chance do resultado estar em A e E, ela é maior. Só que aqui mesmo já não funciona, porque nessa questão aqui, ó, o resultado mesmo é letra E, ó. É letra C, quer dizer. Se eu não me engano, é letra C, moderado. Então nem sempre funciona. Mas normalmente essas questões, se tu for chutar assim, ó, questões que tenha muitas letras, muitas palavras, assim, tipo essa daqui, ó. Letra, essas que tem muitas palavras, tá vendo? E tu falou bem assim, Thiago, eu não sei. Eu mesmo chutaria entre A e E. Mas isso não é muito, isso não funciona muito, não. A primeira dica é muito maior. E lembrando sempre, né? Só chuta quando não tiver mais nada para fazer na prova, pô. Outra coisa aqui, gente, ó. Quando vocês for fazer um simulado, isso aí vocês vão ter que levar para o Enem, ó. Faça distribuição de acertos das questões, né? De questões que vocês fez. Lembrando, só coloca aqui, gente, questões que vocês têm certeza absoluta ou quase absoluta de que vocês realmente acertaram. Porque a última aula foi importante. Eu não falei para vocês que em vez de vocês fazer questões na ordem, vocês têm que fazer das mais fáceis em diante, nessa ordem aqui, das mais fáceis, das mais curtas de se fazerem. Eu não falei isso para vocês? Vocês se lembram disso? Aí, beleza, né? Qual a lógica nisso também? Agora, imagina aí, pô. Você já fez 30 questões. E essas 30 questões que vocês fizeram é aquelas que estão entre as mais fáceis e médias. Aquelas questões que vocês sabem ou têm quase certeza de que vocês acertaram, né? Aí, vamos supor que falta 20 minutos para acabar. Tiago, falta 20 minutos para acabar. E eu só fiz 30 questões. Só que você foi esperto e fez 30 questões que vão dar mais nota no TRI, né? As fáceis e médias. Aí vamos supor, foram 30 questões. Você fez 7 em matemática, 3 na letra B, 7 em matemática, 7 na letra A, foram 3 questões na letra B, que deram resultado B. Vou colocar aqui 4 que deram letra C. Vou colocar aqui 8 que deram letra D. E vou colocar aqui, deixa eu ver, 10, 22, 8. 8 que deram letra E. Se liga nessa técnica de chute, ó, gente, ó. Vocês fizeram as questões mais fáceis e médias no Enem. Aquelas questões que vocês têm maior probabilidade de acertar. Então, vamos dizer que você tem uma grande chance dessas 30 questões, a maioria delas estarem certas. E o Enem, ele segue um padrão. Quais são os padrões, Thiago? É tipo assim, ó. O padrão do Enem é assim, ó. São 45 questões e 5 alternativas, né? Fazendo a distributiva, vai dar quantos acertos para cada alternativa, gente? Quer dizer, quantas questões para cada alternativa? Porque eu tenho 45 questões e temos 5 alternativas. Se a gente for fazer a média aqui, vai ser o quê? 45 dividido por 5, né? Isso aqui vai dar quanto em média para cada alternativa aqui? Responde rápido. Isso, vai dar 9, né? Então, gente, eu sempre coloco isso na cabeça de vocês, ó. A média de acertos para cada questão no Enem
é 9. Tiago, pode ser que tenha Enems que a letra A só teve 7, a letra B só teve 8, mas eu tô falando que a média é 9. É muito raro, gente. Tipo assim, raríssimo mesmo. No Enem regular, tipo, a letra B só tiver 3 acertos, tá ligado? É muito raro isso mesmo. Já teve isso no PPL, mas no Enem regular mesmo não tem. É tipo coisa extremamente rara. O que é comum mesmo é ter essa distributiva normal, ó, entre 8, 8, 9. Tá entendendo? Beleza, né? 9 para cada. E isso, pô. Mas não é exatamente 9. Não é exatamente 9. Tá entendendo? Mas é algo próximo disso. Porque pode ser, por exemplo, pode ser que essa letra E tenha 10, a letra D tenha 7, a C tenha 8, mas é algo que não vai fugir muito do 9. Então, por exemplo, aqui, ó, qual dessas alternativas aqui fugiram muito do 9, gente? A tem 7, a B tem 3, a C tem 4, a D tem 8, a E tem 8. Qual fugiu muito do 9? Bora, pô. Quanto mais rápido vocês responderem, melhor. Qual fugiu muito aqui de 9 acertos? A B? A B e a E fugiu. Se a E tem 8, como é que fugiu? A B e a C, porque a B tem... Isso. Porque a B e a C tem 3 e 4, respectivamente, né? Então, não entende. Ó, não. Cada questão, em média, gente, tem 9, ó, Raul. Cada questão, em média, vai ter 9. Aí, o que acontece? Se, em média, tem que ter 9, por exemplo, em média, né? Então, pode haver uma diferença ali de 2, eu vou colocar 2 pontos percentuais. Então, pode haver uma diferença entre 7 a 11. Fugir desse intervalo quer dizer que ele está longe da média. Então, a letra B e a letra C fugiu do intervalo. Então, está longe da média. Então, o que acontece? Sobrou 15 questões. Tu vai sentar o dedo em que alternativa para chutar? Na B e na C. Vocês concordam comigo? Que foi a que mais faltou aqui? Entendeu agora? Isso é uma técnica de chute, pô. Você faz as questões mais fáceis, que nem eu falei na aula anterior. Faz as questões mais fáceis primeiro, as mais curtas, depois as médias. As questões que vocês têm que garantir mesmo no Enem. Aquelas que vocês estudaram bastante mesmo. Aí vamos supor que foram 30 questões. Aí vai sobrar 15 que você não faz nem ideia de como é. Aí faz essa distributiva de acertos e chuta com base nelas, pô. As que tiver menos letras que vocês marcaram vão ser as que vocês vão ter que marcar mais. E aí já entra naquele conjunto que eu falei, né? B e C. Aí vamos supor que tem aquela questão que só tem o quê? Números, que nem eu falei. Ah, uma questão que só tem números, Thiago, que nem essa daqui, ó. Aí ficou B e C. Aí eu já elimino aqui a D, ó. Então eu já chuto na B ou na C. É uma técnica de chute válida. Essa daqui é muito válida. Essa aqui me ajudou bastante. Mas beleza, né? Então acabou já o que eu queria falar de matemática. Resumindo, Tiagão, você está querendo dizer que não tem como a prova inteira ser B, né? Ou a prova inteira. Ou é impossível, praticamente, a prova inteira só ter a resposta alternativa A e alternativa B, entendeu? Isso. Você deu, E você deu, normalmente. você deu uma manha pra gente. Isso é porque. E no Enem é mais fácil chutar do que nas outras, pô. Porque no Enem ele não vai repetir tanto assim. Por exemplo, que nem tu falou, ela não vai ser uma prova onde a maioria é A, a maioria é B. Ela vai ser uma prova bem distribuída, pô. Então, ela vai estar nesse intervalo que eu falei, entre 7 a 11 acertos, pô. Então, se tu só marcou duas letra B, então algo tá errado com tua prova. Tem que marcar mais letra B. E aí, Bárbara falou, daí eu vou lá e chuto errado. É normal. Chute não quer dizer que é chute, o próprio nome já diz, né? Chute. É uma probabilidade de tu acertar. Mas a chance, Bárbara, que eu quero dizer, a chance ela vai aumentando mais, usando essa técnica de chute. E outra coisa, pô. Ó, se liga, no Enem também, ó. É muito raro acontecer isso aqui, ó. Essa questão da letra A. 4 questões da letra A em seguida, ó. 4 questões se repetindo em seguida. Isso acontece.
Mas quanto mais repetição, gente, é pior de acontecer. Então vamos por aqui, ó. Nessa 91 tu marcou letra A. Na 92 tu marcou letra A. Na 93 para tu marcar letra A, cara, as três questões serem letra A já começa a probabilidade de ser menos. E a quarta questão ser letra A de novo, 4 seguidas, já começa a ser menos ainda. É muito raro isso acontecer. Tá entendendo? Tá entendendo o que acontece? Então, o que acontece? Eu mesmo prefiro acreditar na probabilidade de repetir no máximo 2 questões. E pode sim que aconteça 3, mas eu vou mais pela probabilidade de acontecer repetição de 2 questões. Porque 3 em diante já começa a ser algo mais difícil, a coisa assim que acontece 3, 4 vezes na prova. Então, vamos supor, aqui tu marcou letra A. Aqui tu marcou letra A. Essa aqui, gente, ó, já tem grande chance de não ser letra A. Tá conseguindo entender isso aqui? Beleza, né? Terminamos aqui a técnica de chute. Agora vamos falar sobre a prova de natureza. Bora fazer aquela identificação de questão fácil, médio, difícil. Bora procurar as fáceis primeiro, gente. Quais são as questões fáceis assim? Quais assuntos costumam ser mais fáceis assim das 3? Natureza, física, química ou biologia? Essa aqui é para anotar. Biologia, né? Perfeito. Isso quer dizer que todas as questões de biologia elas vão ser mais fáceis do que as de química e física? Não. Essas questões de biologia que são mais difíceis até mesmo do que química. Um exemplo desse daqui, gente, ó, eu vou pegar essa questão aqui, ó. A questão mais difícil dessa prova, vocês não vão acreditar, ou vão acreditar, a questão mais difícil da prova aqui foi essa daqui, ó. Uma questão de biologia, ó. Que era a questão que falava sobre a lei de distribuição independente, né? Olha essa questão aqui, ó. Essa questão foi a mais difícil do Enem. Essa aqui, ó, foi a mais difícil, ó. Vê se tá dando para ver agora, Mariana. Perfeito. Essa questão foi a mais difícil e foi uma questão de biologia. Então, como é que a gente identifica? Ó, eu vou ser rápido com vocês, ó. Se quiser que eu repita, eu vou repetir. Olha a mensagem, ó. Eu mesmo procuraria primeiro as questões de biologia, que são mais fáceis normalmente. Então, essa daqui, ó, questões que falam de doença, gente, ó. Na maioria das vezes, questões de doença, gente, são fáceis. Ó, a esquizotomose, ó, a barriga d'água. É uma questão fácil. Primeiro de biologia eu tô fazendo, viu? Beleza. Bora procurar outra de biologia aqui, né? Essa daqui também, essa aqui é de química. Essa questão aqui é de biologia. Ela é uma questão fácil, que envolve conceitos fáceis. E aqui eu faria também, ó. Como é que eu identifico, Thiago? Pô, questão falando sobre recuperação de uma área desmatada, pô. Questões que envolvem problemas ambientais. Pode anotar aí, pelo amor de Deus. Eu não vou anotar nada aqui, não. Anota aí. Problemas ambientais costumam ser fácil no Enem. Principalmente quando envolve essas tabelinhas aqui. Questões, gente, de ecologia. Cara, ecologia é fácil. Como é que eu identifico, Thiago? Se tu estudou ecologia, tu sabe o que significa isso aqui, essas palavras, ó. Predatismo, sinfilia nem tanto, né? Mas parasitismo, competição e comensalismo. Eu tô errado? Que isso aqui não é relações ecológicas, é assunto de ecologia? E aí? Quer que eu vou mais devagar? Eu vou. Então a gente está procurando primeiro as questões de biologia, né? Que são as mais fáceis, né? Beleza. Aqui, outra questão aqui, ó, gente, ó, que também é mais de boa, ó. Essa daqui, questões que envolvem problemas ambientais de novo, ó. Contribuição para a fertilidade do solo. Tá falando sobre o ciclo do nitrogênio aqui, ó. Ciclo do nitrogênio é uma questão de boa também. Questões que envolvem problemas ambientais, ecologia, né? Uso de fertilizantes. Isso não é isso que eu falo de ser fácil, o médio, difícil, gente, é o que normalmente cai, né? Quando cai assim, normalmente é fácil, mas pode ser média também. Dificilmente vai ser uma questão difícil. Outra aqui, ó. Produção de alimentos vegetais, controle de insetos, gente. Outro problema ambiental aqui, ó.
de biologia. Problema de biologia, ó, problemas ambientais, ó, sobre controle de pragas e o uso de agrotóxicos. Esses problemas ambientais aqui normalmente são questão fáceis. Essa aqui, gente, é uma questão um pouco mais complexa. Como é que eu identifico, Thiago? Tá falando de um nome que Deus é mais, nunca ouvi falar, eritropoetina. Falando de hormônios, é uma questão, gente, de fisiologia. Questões de fisiologia normalmente são questões médias. Então, aqui, ó, para questões médias, vou dar a letra a cor amarela aqui, ó. É uma questão média. Então, questões de fisiologia, anotem aí, normalmente são questões médias. Tipo assim, é uma questão curta que dá para tu fazer, mas é aquela questão que tipo, ou tu sabe ou tu não sabe. Então, tu pode fazer ela, tu não precisa pular ela não, mas se quiser pular, tu pula. Mas é uma questão que ou tu sabe ou não sabe, velho. Essa aqui, ou tu sabe ou não sabe. Perfeito, né? Vou adiantar. Outra questão de biologia, vamos procurar aqui, ó. Gente, de novo, gente, ó, eu vou matar vocês, porra. Uma outra questão sobre problemas ambientais, gente, ó, o que minimiza a permanência de contaminantes de recursos hídricos. Tá falando sobre o que, gente, ó? Meio ambiente. Eu vou matar vocês, porra. Ó, meio ambiente, problemas ambientais, questão fácil, pô. Questão de biologia. Quantas questões a gente já pegou aqui de problemas ambientais de biologia? Ah, olha aí, um modelo de questão bom para estudar aí, ó. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos. Esse aqui é questão de química. Outra questão aqui, ó, de biologia. É uma questão, gente, que dá para resolver por lógica, mas é uma questão, ela foi considerada média de biologia. Por quê? Você já ouviu falar dessas palavras aqui? Geotropismo positivo, fototropismo, hidrotropismo negativo. Normalmente, quando vem essas coisas assim, em um texto que vocês nunca ouviram falar, normalmente a questão ela é média de biologia. Então, vem muitos termos muito específicos, normalmente é considerada média. Então, fica analisando se na questão tem termos mais. Boa noite, Yasmin. Eu só estou passando aqui para identificar as fáceis e médias e difíceis com vocês, mas eu vou falar também sobre as questões. Olha lá, essa aqui já é química, física. Aqui, ó, essa é uma questão difícil, ó. Como é que eu identifico, Thiago, que uma questão é média ou difícil? De novo, tá falando de coisas que eu nunca vi falar direito na vida. A lei da distribuição independente, beleza, a gente já ouviu falar. Só que tá falando, pô, de um assunto, de uma coisa assim, ó, que a gente nunca viu um professor falar, ó. Que é o quê? Ele tá falando o quê? O fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independente um dos outros para a poli. Hoje se sabe que nem sempre isso é verdade. Eu nunca vi nenhum professor falar sobre isso. Do porquê nem sempre é verdade os pares diferentes de genes segregar de forma diferente. Isso dificilmente é falado no cursinho. Então, questões que é muito específica, falando, Thiago, eu nunca ouvi falar disso, velho. Eu nunca pensei sobre isso. Normalmente é uma questão média ou difícil, né? Nesse caso aqui é difícil. Aqui, ó, pode ver, ó, a resposta, gente. Distribuição dependendo do caráter de dominância ou excessividade. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de um genitures. As alterações cromossômicas podem levar a falha na segregação durante a meiose. Então, outra coisa também, questão de genética, normalmente costumam ser médias, viu? Pode vir uma ou outra fácil, mas o normal é a questão média de genética. Física, química, física. Aqui, ó, falando de doença, porra, Thiago, o que eu falei, gente, nesse instante aqui, questões de doenças, normalmente é o quê? Fácil, médio ou difícil? Eu quero que vocês respondam para ver se tá prestando atenção mesmo. Fácil, né? Então eu preciso falar essa daqui, classificar essa 114 aqui, ou vocês classificam para mim? É uma questão que tá falando sobre o quê, gente? Sobre minha mãe, é? Tá falando sobre o quê aqui? Que assuntos aqui? Tá falando de família retrovirae, retrovírus. Então, a questão de
Vírus de doença, né? E questões de doenças, normalmente é fácil. É o caso dessa daqui, ó. Questões de problema biológico, gente. Eu falei para vocês aqui, nesse instante também, problemas ambientais. Gente, peraí, velho. Quantas questões de problemas ambientais eu já falei aqui com vocês, pô? E tem gente ainda falando, Thiago, mas é difícil identificar padrões. Quantas vezes eu falei questões de problemas ambientais? Eu falei aqui, ó, outra questão de problemas ambientais aqui, ó. Como é que eu identifico? Concreto. Ó, qual, o benefício ambiental gerado nessa proposta é o quê? O benefício ambiental. Problemas ambientais é considerado aqui, gente? Fácil, médio, difícil? Diz aí para mim. Ai, 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 né? Isso é porque é difícil identificar, né? Muita gente fala isso. Beleza. Isso a gente está tirando por cima, viu, gente? Pode ser que uma questão que a gente está identificando como fácil seja uma questão média, mas no geral é fácil. Não, não cai problema ambiental, não. Caiu na prova. É o que eu tô falando, poxa. É uma questão aqui que é interdisciplinar, gente. Então, mas eu vou considerar ela aqui sendo a questão de biologia. Ela é uma questão que dá para fazer, mas que tu pode pular. Tipo assim, não quero fazer ela agora, Thiago. Mas é uma questão que dá para entender por raciocínio lógico. Então, questões que dá para entender por raciocínio lógico, eu considero fácil. Eu vou trabalhar depois essa questão, viu? Deixa eu classificar todas aqui a gente trabalha essa questão. Beleza, essa aqui não é questão de biologia, de física, química, física, química, sistema nervoso, né? Ó, o sistema nervoso, me desculpe aí, ó. Questão de fisiologia. Por que fisiologia, Thiago? Quem estuda fisiologia sabe que quando ele fala em que tecido do organismo humano será acumulado, substitui cálcio, processos biológicos, é uma questão de fisiologia. Eu falei para vocês que fisiologia costuma ser média. Costuma ser média. Só que essa questão aqui, gente, era uma questão de fisiologia que não precisava entender de fisiologia, porque com bioquímica dá para responder essa questão. Eu nunca estudei fisiologia na minha vida, nunca estudei. Só que dá para responder com bioquímica, e questão de bioquímica normalmente é fácil. Porque, Thiago, o cálcio na bioquímica serve para quê no nosso corpo, gente? Ossos. O osso. Então, qual é a resposta aqui? Será acumulado no sistema ósseo, né? Então, por isso que é uma questão fácil. Beleza. Essas questões aqui é de... Aqui, ó. Eu quero falar sobre isso aqui para vocês, ó. Sobre modelo de questões até. Essa é uma questão muito específica. Não muito específica, mas é uma questão que não costumava cair muito. Que é a questão de botânica. Como é uma questão, gente, que envolve conceitos até básicos, para falar a verdade. Só que é uma coisa que não é costumeiro cair muito, a gente classifica ela como média. Por que como média, Thiago? Se liga comigo, cabeça de rola. Questões, pô. Muita gente, na maioria dos casos, na maioria dos casos, pô, os vestibulares, pessoas assim que dão aula, eles não trabalham com assuntos que normalmente não caem no Enem. E botânica não caía muito no Enem. Passou a cair a partir de 2019. Aí até hoje cai. Aí, o que acontece? Quando é um assunto que não cai muito, a maioria das pessoas, a maioria esmagadora, costuma nem estudar. Aí, mesmo sendo, cobrando coisas básicas, tipo assim, que nem essa daqui, ó. Ele quer saber, pô, o que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre. É um conceito básico de botânica, só que muita gente não estudou porque é uma coisa específica de uma coisa que não caia muito. É por isso que é considerada média. Hoje em dia, isso aí, até hoje em dia, eu acho que isso seria considerada média. Por quê? Eu provo para vocês. Se vocês quiserem falar assim, aposta R$100, Thiago. Caiu essa mesma questão no Enem 2000 e sabe o quê? Em 2023, ano passado. Bora ver? Se liga, gente, ó. Ele está falando que durante a evolução as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por números. E aí, ele quer saber o quê? Olha a pergunta que ele faz.
A aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre está indicada pelo quê, gente? A formação do quê? Do tubo polínico, né? Letra C. Aí, pô, olha como o Enem é matado. Isso aqui eu vou fazer questão de mostrar para vocês. Pô. Como eu vou fazer questões. Presta atenção nessa questão, viu? Lê ela de novo e eu vou mostrar a do Enem ano passado. Porque teve uma pessoa lá no grupo que falou que não, ele não vê esses modelos que eu falo, não. Não tem modelo, não. Isso é coisa da tua cabeça, pô. Bora ver se é coisa da minha cabeça mesmo. Presta atenção nessa questão, que eu vou mandar um agora aqui. Se a resposta não for a mesma, se a pergunta não for a mesma, eu mudo de vida. A mesma pergunta, a mesma resposta. Se a pergunta não for a mesma, eu mudo de vida, gente. Olha, vocês olharam, né? Qual foi a pergunta? Qual aquisição evolutiva permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre, né? Ou seja, qual foi a conquista, gente? Que as plantas passaram de independer da água para habitar de vez o ambiente terrestre. E na pergunta tá o quê? Formação de tubo polínico, né? Beleza. Olha aí, presta atenção nessa, né? Bora prosseguir então, né? Bora mostrar uma questão aqui do ano passado. Pronto. Olha essa questão do ano passado aí, gente. Aí me diz aí, qual é a resposta dessa daí, gente? Qual foi a pergunta? Qual estrutura possibilitou a independência da água para a fecundação dos seres vivos citados acima? A resposta lá foi tubo polínico, né? E qual é essa resposta aí, gente? Não. Mas não, é coisa da minha cabeça. Não existe padrão, não. Vê se a pergunta não é a mesma. A mesma pergunta, só muda as palavras. A mesma coisa. Independência da água é a mesma coisa de aquisição definitiva do ambiente terrestre. E aí? Bora ver se a resposta é letra D mesmo? Letra D. E aí? Perderam R$100. Eu quero R$100 no meu Pix. Eu não falei? Beleza, né? Bora lá, né? Eu gosto de jogar na cara. Eu gosto de trabalhar jogando na cara, amigo. Bora rapidão analisar que eu quero trabalhar as questões com vocês. Então, questão média. Não, peraí. Eu falei para vocês que lá era média, né? E qual foi a... Não, isso aqui é muito gostoso, velho. Eu nem vi isso aqui, eu nem tinha visto isso aqui. Vou mostrar de novo, porque isso é muito gostoso. Eu falei que era a média, né? Aquela questão, questões assim que normalmente não cai muito. Qual a classificação dessa questão aqui nesse site, gente? Tá como aí? Olha, gostoso. Fala no meu vidinho. Fala que isso aqui pra mim é tipo um... Abre um pouco, abre mais. Bem gostoso. Vou abrir bem gostoso. Lá, ó. E aí? E o que foi que eu anotei lá? Média também, né? Então nossa classificação não tá na base da loucura, não, né? Por quê? Esse tipo de questões normalmente são médias, pô. Vocês querem mais de perto, vocês... Rapaz. Beleza. Bora ver se tem mais biologia. Aqui, ó. Deixa eu ver se isso aqui é biologia. Biologia. Porra, questão que fala sobre... essas questões assim, gente, ó. Mitocôndria. Falando sobre cadeia respiratória, é média. Média para difícil. Thiago, eu vi a questão falando sobre mitocôndria, sobre ciclo de Krebs, sobre oxidação fosforilativa, não sei o que mais. É questão média. Deixa eu ver se tem mais aqui, ó. Essas questões aqui também, ó. O sal foi absorvido pela batata por... Essas questões aqui já matadas, falando sobre osmose, difusão. Normalmente é uma questão fácil, média para fácil.
Então, essas questões que envolvem citologia básica, gente, ó. Cadeia alimentar também cai muito. Não muito, então, não, mas se cair, é a questão fácil. Qualquer questão de ecologia normalmente é fácil, velho. Ecologia pode considerar sendo fácil. Então, essa daqui, ó, gente, envolvendo sal, normalmente é considerada fácil. Sim, essa teve uma pegadinha, porque muita gente achou que a resposta era osmose e a resposta é difusão. A pegadinha foi essa. Muita gente confundiu. Porque na osmose envolve só o transporte de água. E na difusão, não é o transporte de água, é o transporte do soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. É uma questão de física. Ó, outra questão de fisiologia, gente, ó. Eu falei o quê? Que fisiologia é fácil, médio ou difícil. Como é que eu identifico, gente? Ó, falando sobre rim, pô. Rim, sistema excretor, né? Fácil, médio ou difícil? Fisiologia. Bora ver se vocês estão pegando aí. Em média, quem mais acha? Fácil, médio ou difícil? Média. Porra, eu tô com orgulho já, hein? Média, perfeito. E essa questão realmente é média. O rim, ele trabalha com filtro, né? Ele filtra muita impureza, né? Sim, ele filtra e ele faz a remoção do quê? Emulsão de ureia. Perfeito. A resposta aqui é remoção da ureia. Ó, essa questão é fácil, mas é uma questão assim. Eu já trabalhei com vocês, eu não sei se quem Futuro estava na aula. nefrologista aí, ó, Tiagão. Oi? Futuro nefrologista. Nefrologista, gente, é quem trabalha com rim, viu? Quando você tiver problema de rim aí porque não bebe água. Beleza, ó. Questões que envolvem, gente, ó, assuntos básicos da bioquímica, ó, sobre a água, propriedades da água, ó. Aí, nesse caso aqui, tá vendo? Por que, que a água sobe no papel, né? A água não, etanol ali, ó. Aí tá falando sobre capilaridade, né? Então, a questão ela é fácil. Essas questões que envolvem assuntos básicos, assim, capilaridade, tensão da água, essas coisas, é básico. Tá falando da luz, beleza, né? Então, aqui é uma questão difícil. Agora, bora para identificar logo as questões de química. Bora rapidão identificar as questões de química, né? Questão de eletroquímica. Fácil, médio ou difícil? Média, né? Eletroquímica é média, né? Fisicoquímica, gente, é média, na maioria dos casos. Então, eletroquímica aqui. Como eu sei que é eletroquímica, Thiago? Pô, tá falando semi-reação de redução. Se tu estudou uma aula de eletroquímica, tu sabe que isso aqui é eletroquímica, né? Questões que envolvem cálculos assim, gente, é uma questão média. Apesar dessa questão, eu não acho ela difícil, mas eu vou colocar ela como média. Mas aqui, embora rapidão. Questões longas, muito longas, que nem essa daqui também, ó. Com muitas equações. Normalmente é uma questão fácil para média, mas eu vou colocar ela como média. Então, beleza, né? Viu questões de química, que envolve muita imagem, muitas equações. Normalmente é uma questão média. Outra questão que envolve assunto básico de modelo atômico, que é o modelo atômico de Bohr. Depois a gente vai trabalhar um pouco essa questão. Só que essa questão é considerada média, velho. De fácil para média. Essa questão média, porque é um assunto. O modelo mais difícil que tem é o de Bohr, do ensino médio, né? Beleza. Essa é uma questão. Outra questão complicada de química, porque ela fala sobre algo que não é muito comum, pô. Porque muita gente acha que, pô, o gás nobre, pô, ele não faz reação com ninguém. Ele não reage com ninguém. Isso não é bem verdade, não. Pô. Existe sim ligações de gás nobre e muita gente não sabia disso. Então essa questão é considerada média, né?
Essa é uma questão considerada fácil, questão de que envolve conceitos assim, gente, ó, de densidade, ramificações ou solubilidade, normalmente costuma ser considerado questões fáceis de química. Então tá aqui, ó, questões envolvendo isso aqui, ó, comparações de produtos, essas coisas assim, normalmente é mais uma questão fácil. Deixa eu ver se tem outra aqui, ó. Essa aqui também é considerada de química e é uma questão fácil. Essas questões que envolvem, gente, ó, calorimetria. Quando a gente falar, pô, calor específico de uma coisa, é calorimetria. E calorimetria é uma questão média. A gente tá vendo, né, que começou química, tem mais média, né? Outra questão fácil para média, essa daqui, que é eletroquímica, média. Dá para ver que é eletroquímica aqui. Essa é uma questão fácil. Essas questões, gente, que envolvem química orgânica, desse jeito aqui, ó, esse desenho bonitinho. Se não for, exceto em casos que tipo questões sobre reações orgânicas, se for falando sobre coisa assim, sobre cadeia ramificada, átomo terciário, ligações duplas, essas coisas assim, qual a função da orgânica? Normalmente é uma questão fácil, essa é fácil. Essa questão aqui, caramba, velho, essa é a questão média. Média para fácil. Mas como é a questão de tensor ativo, uma coisa já matada, é uma questão mais... Eu vou colocar mais fácil do que média, porque fala sobre sabão, velho. Então, uma questão assim... Essas questões assim, gente, ó... Sempre vai cair outro modelo de questões falando sobre sabão. Sobre o sabão, ele serve como o quê, gente, ó? Reações orgânicas é média. Reações orgânicas é média. Não lembro de chutar, não. Essa questão aqui, 128, é fácil, porque ela envolve questões de... Ela envolve assuntos básicos de química, sobre modelos atômicos. Então, normalmente, questões de modelos atômicos são fáceis. Na maioria das vezes, né? Questões aqui que envolvem, gente, ó, solução, é uma questão média. Eu já falei, questão de físico-química normalmente é média. Estou falando sobre solução, eletroquímica, termoquímica, é a questão média. Deixa eu ver. Beleza, terminamos, né? Rapaz, só teve duas de química, certo? Umas duas ou três, né? De química que foram consideradas fáceis, né? Para você ver que vai piorando. E física, que muita gente acha o bagulho doido. É mais fácil física ter mais questões, dependendo do ano, né? Mais fácil do que química, dependendo do ano. Então, essa questão de física, gente, ó, é uma questão fácil, porque tá falando sobre algo básico, né? Sobre fazer aterramento de arame na cerca. É uma questão que é fácil para a média, né? Algumas pessoas podem considerar a média, mas é uma questão fácil para a média, de física. Ela envolve só conceitos. Porque para tu ver, muita gente fica abismada. Eu tenho que fazer vários cálculos. Eu odeio física porque é cálculo. Mas tu pode ver que no Enem vai ter muitas questões, às vezes até a maioria das questões, que não envolve cálculo nenhum, só envolve conceitos de física, ó. E essas questões que envolvem conceitos de física, gente, não quer dizer que ela é fácil, mas normalmente ela não é difícil, ela é fácil ou média, na maioria dos casos. Bora outra aqui? Aqui, ó, uma questão fácil de física, ó, envolvendo conceitos básicos de calorimetria. Então, envolvendo conceitos básicos de calorimetria. Normalmente, calorimetria, quando envolve só conceitos, é fácil. Essa aqui é média, porque cai de um jeito que muita gente não estudou. Então, essas questões aqui que envolvendo cores, normalmente é média, envolvendo cores. Sempre, esse aqui já é um modelo já, né, de envolver cores. É média. Bora para mais. Gente, questões assim, eu preciso ver se é média ou difícil, gente. Ó, peça bendita dessa questão.
Média, fácil ou difícil? Olha essa 102 aqui. Precisa nem perguntar, né? Que classificação vocês dão para essa daqui? Difícil. Tá vendo que vocês conseguem identificar facilmente? Difícil, pô. Ó, os cálculos. Olha a quantidade de informações, de números. Quanto mais números em física, mais difícil, normalmente. Bora rápido. Essa daqui, fácil, médio ou difícil? Tem ângulos, cosseno, ângulo de novo, os resultados assim, fácil, médio ou difícil? 106. Rápido, pô. Quanto mais rápido, melhor. E isso, pô. Ela é de média para difícil. Mas eu vou colocar difícil, comparando com as outras provas de outros assuntos, né? Essa também envolve conceitos, é uma questão média. Essas questões de mecânica, né? Se eu não me engano, aqui é mecânica, isso, velocidade angular. Normalmente é questão média. Cinemática aí. Questão média aqui, gente, ó. Questões que envolvem forças, ó. Queda livre. Queda livre, não, é muito raro queda livre vinha questão fácil. Então, ela é média para difícil. Essa questão aqui, eu preciso falar se ela é difícil, impossível, diabólica, endemoniada. Eu preciso dessa 113 aqui. Questões que envolvem campo magnético. Precisa? Nem precisa, né? Beleza, né? Questões básicas aqui, ó, sobre pressões, é a questão fácil. Pode ver que nem envolve cálculos, só envolve comparações de fórmula besta, né? Essa aqui, essa 121 precisa também? Difícil, né? Média para difícil essa questão. Muito texto em física, muita informação. Gráfico aqui é mais difícil. Outra questão aqui, ó. Questão difícil, ó. Questões envolvendo resistores. Ou é médio ou difícil. E nesse caso aqui é uma questão difícil. Cara, viu resistores? É difícil. Média para difícil. Beleza. Essa 131 aqui, gente, eu não preciso nem perguntar para vocês, né? Isso aqui não precisa nem perguntar. Então são questões assim que eu pularia mesmo. Aqui, ó, outras questões aqui que são mais simples, pô. Essa questão aqui é uma questão fácil, que envolve essas questões, que nem eu falei, que não envolvem muitos cálculos, que envolvem conceitos básicos. Nesse caso aqui de geometria óptica, que envolve refração da luz. Normalmente é fácil, ó, gente. Então, quer identificar uma questão fácil de física? Essas questões assim, que só tem texto, ou que tenha cálculo, mas os cálculos são simples, ou que são assuntos, conceitos básicos, né? Conceitos básicos aqui. Então, é uma questão fácil. Outra questão, essa daqui é média, porque envolve um raciocínio um pouco mais complicado. Beleza, né? Você tem alguma dúvida sobre identificar? A gente terminou. E a gente viu o quê? Bora contar quantas faces tem, quantas médias tem. Lembrando, gente, que essa face média, assim, não é algo exato assim para bater o martelo. Até porque não tem como no TRI tu falar assim, não, essa é fácil, essa é média, essa é difícil. Ela é só algo assim que é para a gente ter uma noção, pô, do que a gente tem que fazer primeiro e do que a gente tem que deixar para depois, né? Só isso. Ó, se liga, ó. Fácil, vamos contar fácil. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 questões fáceis, né? Então, se a gente garantir 19, porra, o TRI já sobe muito. 19... Quase metade de 45, né? Tu percebeu agora que não é esse bicho de 7 cabeças todo? Beleza, né? E lembrando, viu? 19 questões nesse Enem aqui, gente, ó, pode ver pelo TRI, viu? 19 acertos nesse Enem aqui, ó, dava aproximadamente aí, ó, 610, 600 pontos, ó. Se você acertou só essas que eu te falei, as fáceis, meu filho, davam 620 pontos. Porque teu TRI foi bom. Agora imagina aí, pô, 620 pontos com 19 acertos. Tá ruim não, viu? Pra quem quer direito aí, ó. Tá ruim não. Isso contando as que a gente nem chutou. Vamos contar agora as médias, né? Uma. Não, quem quer medicina, aí vai depender, né? A gente vai ter que acertar as médias também. Não todas, né? Mas beleza, média. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, isso, 15, 16, 17. 17 médias. Dá para acertar umas médias, não dá não? 17 médias. Isso aí já deu quanto já? Isso aí dá 36, né? 36, né? Se dá 36, então a gente tem o quê? 9 difíceis, né? 19 fáceis, 17 médias e 9 difíceis, né? Agora imagina aí. Vamos supor, pô, que tu acertou 19 fáceis. Eu vou colocar 18, porque o Enem é assim. Muitas vezes a gente erra as fáceis, né? Uma ou outra lá a gente erra. Acertou 18 fáceis. Olha para aí, eu vou colocar uma estimativa bem ruim aqui, ó. Acertou 18 fáceis. Vamos supor que a gente acertou 9. 9 médias. E no chute a gente acertou 3 difíceis. Isso aqui dá quanto? Dá 31 acertos, né? E com TRI coerente. 31 acertos nesse Enem aqui, ó. Tu ficava com 710 pontos. Em média. Um TRI médio. Não é nem um TRI bom, um TRI médio. 710 pontos. Só com questões, o quê? As difíceis que a gente chutou. A gente vai usar usando aquela técnica de chute. E lembrando, viu, gente? A técnica de chute que eu falei sobre os extremos. Deixa eu ver se aqui tem em física, ó. Aqui, ó. Sobre os extremos, isso aqui também funciona em natureza, né? Tanto na prova de química ou em física, viu? Então aqui tu pode usar também. Outra coisa, gente, ó, questão de campo magnético, ó, questões muito difíceis. Ou letra A ou letra E também funciona, viu? Chutar aqui, ó, ou lá ou é. Um chute também. Então, beleza, pô. 710 pontos dá para passar até em medicina. Dá para passar até em medicina. E a gente nem precisou acertar tudo. Precisamos acertar tudo? Não precisa, pô. Agora bora destrinchar um pouco as questões, né? Acho que é a parte que vocês querem, né? Bora responder questões? Quem tá animado aí para fazer questões aqui? E aí, quem tá animado? Se tiver animado, a gente acaba a aula. Eu quero questões, pô. Tem gente chorando. Já que como você falou, né? Vamos partir para as questões. As mais Bora. fáceis, né? Eu falei que as questões fáceis são fáceis.
E algumas dá para resolver até por raciocínio lógico. Será que o que eu tô falando vai fazer sentido agora? Bora? Bora colocar a música baba aí pra gente estudar. Coloca que música? Eu e meu casca de bala? Beleza, bora lá. Vocês querem que eu faça o quê? Difícil a gente sabe, né? Aquelas que a gente vai chutar. Tipo aquelas questões de campo magnético, então a gente nem vai fazer elas, né? A gente vai perder tempo. O nosso foco é fazer as fáceis e médias. E aí, vocês querem fazer as fáceis para saber que realmente as fáceis são fáceis? Tô falando, não, Thiago, isso aqui faz sentido. Sim, né? É bom também, porque o que a gente tem que focar mesmo é nas fáceis e depois nas médias, né? Bora ver se. Sim, tudo no seu tempo, Thiago. Isso, bora ver se as Primeiro fáceis as são. fáceis, né? Não pode colocar os bois no fim da carroça. Isso. Eu vou usar um exemplo, gente, de doenças. Olha essa questão, viu? Cara, se você fala, não, Thiago, eu não achei fácil que tu colocou fácil. É normal, pô. Porque tu tá começando. Pode ser que tu tá começando a estudar agora, beleza. E ainda tu não tem essa lógica que eu vou ensinar aqui para vocês. Olha essa questão. Essa questão que eu falei que era fácil. Como que a gente raciocina essa questão? Você já ouviu falar de esquistossomose, né? Famosa barriga d'água, né? Beleza. A esquistossomose, eu não preciso nem ler isso aí. É causada por um plateuminto, que é uma verminose, e ela causa obstruções do sistema linfático e hepático da pessoa, né? E aí, por isso que a pessoa começa a reter líquido, e com essa retenção de líquido, faz com que a pessoa, ela fique com esse inchaço grande na barriga, né? Se eu não me engano, tu é capaz até de contrair hepatomegalia. Hepatomegalia é o crescimento do fígado. E aí, você fica parecendo que tá grávida, ou cheio de água na barriga, que é o que acontece. Por isso que se chama barriga d'água. Beleza. Isso aqui é para você estudar. E eu dei lá o resumo, viu? Faz quem quer, pega o resumo quem quer. Eu demorei 10 horas para fazer. Faz quem quer. Beleza, bora lá. O contágio ocorre depois que as larvas do verme são liberadas pela água do caramujo. Beleza. O tratamento tradicional utiliza medicamento via oral para matar o parasita dentro do corpo. Matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseada na utilização de vacina, feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Aqui é básico. Pô. Vocês têm que saber o que é vacina, pelo amor de Deus. Pega nos assuntos que eu coloquei lá, sobre o que mais cai. E lá tá, pô. Sistema imunológico. Vocês têm que saber o que é vacina. Cara, tu ir pro Enem sem saber o que é vacina é impossível. Então vocês sabem como funciona a vacina, né? Deu até vontade de tomar vacina. Isso. Não, vacina, ela pega o agente etiológico atenuado, ou seja, um pouco mais fraco, e aplica no seu organismo. Aí o seu organismo ele vai reconhecer esse patógeno e vai começar a atacar ele e produzir anticorpos, né? Então tu fica imunizado justamente porque teu organismo ele começa a produzir anticorpos para um vírus que está mais fraco, que a vacina joga no teu corpo. Então, só que, ó a lógica nessa questão, gente. Se liga, a vacina, para ela funcionar, o que tem que acontecer? O vírus ele tem que entrar dentro do teu organismo, correto? Para o anticorpo reconhecer. Olha, então, olha o que tá, olha o liga dessa questão. Como é que vai funcionar esse tratamento em relação ao tradicional, né? É uma vacina, que nem ele falou aqui, a partir de uma vacina, ó, na utilização de uma vacina. Impedir a penetração do parasita na pele, beleza. Vamos raciocinar. A vacina funciona assim, gente, impedir que o patógeno entre na nossa pele? Por que não? Se ele entrar na nossa pele, é por raciocínio lógico. Se o parasita não entrar na nossa pele, como é que vai conseguir
os anticorpos produzidos pela vacina combater se ele nem entrou na pele? Raciocinou agora? Beleza, né? Não vai criar anticorpos, perfeito. Eliminar o caramujo para que não haja contágio. Tem nada a ver, pô. Por que não? Ele tá falando de vacina, pô. Eliminar o caramujo para que não haja contato. Então, para quê? Então, nem precisa de vacina, então, né? Se vacina é para quando o infeliz estiver tomando banho na água de bosta, de esgoto, ele for contaminado, e aí os anticorpos vão lá destruir esse patógeno. Então, se eliminar o caramujo, então não precisa mais de vacina. Mas não, é sério, é para vocês entenderem, pô, que é uma questão fácil, que só envolve raciocínio, pô. Só precisava saber de vacina, não precisava nem saber de esquizotomose, pô. Impedir o acesso do esquizotossomo especificamente para o fígado. Também não. Por que não? Como é que funciona a vacina que eu falei mesmo? Essa todo mundo ficou calado, né? Eu vou deixar assim aberto, então. Agora você calou quem te elogiou. Ele precisa de combater o verme lá. Isso. Isso, então ele tem que ter contato justamente. Então, se lembra, gente, para ter vacina, tem que ter contato. Tem que ter contato. Então, a questão que está falando de impedir contato com alguma coisa, então a vacina não vai funcionar. Então, o que acontece? O esquistossomo, ele entra no sistema circulatório e ele vai para o fígado. Certo? Beleza. Eu não estou pedindo a resposta ainda, não. Olha, gente, essa letra D aqui, eliminar o esquistossomo antes que ocorra contato com o organismo. Raciocina comigo, essa daqui, D, não é quase a mesma coisa da A? É, quase a mesma coisa. Pô, porque, ó, impedir que entre em contato com o organismo é quase a mesma coisa de impedir que o parasita entre na pele. É quase a mesma coisa, pô. Quase a mesma coisa. Então, se essa não tá certa, por que essa vai estar certa? Já falei, pelo mesmo motivo. Para ser vacina, ele tem que entrar dentro do organismo. E se não tiver contato com o organismo, então a vacina não vai poder agir. Então, beleza. Eliminar o esquizotossomo dentro do organismo, beleza, ó. Com o uso de quê? Dos anticorpos. Antes da manifestação dos sintomas, perfeito. É assim que funciona uma utilização de vacina. Precisava só saber de vacina. Vacina, tu tem que ter o contato com o organismo. E dentro do organismo, aí vai liberar os anticorpos, linfócitos, glóbulos brancos, para destruir o esquitossomo, nesse caso, né? Então era uma questão fácil. Essa questão foi considerada fácil no Enem. Por mais que muita gente não ache, né? Bacana, bacana. Vai. Agora, bora de física, né? Que eu falei, Thiago, será que realmente existem questões de física no Enem ou isso aí é só um conto da carochinha? Questões de física, não. Questões fáceis de física no Enem. Existe. Essa daqui, ó. Essa é uma questão, gente, que só precisava saber disso aqui, ó. O que é calor? Alguém responde para mim aí. Temperatura Calor alta. não é aquilo que Mariana sente quando me vê, viu, gente? Não é É isso, não. energia em trânsito. Oi? É energia em trânsito? Isso, calor é energia em trânsito. Perfeito. Energia em trânsito. E o que é frio? Alguém responde para mim o que é frio aí? É psicológico. A Psicológico? energia parada? E aí, o que é frio? Energia parada?
Porque energia, É o né? Uma corpo energia ter maior ou a ausência de temperatura energia, não sei. que tem menor, né? Ah, não, palmas pro Raul aí, gente. Ausência de calor. Perfeito. Então, o que acontece? Fisicamente não existe frio, né? O que existe é o que? Ausência de calor. Perfeito. Sabendo disso, você responde essa questão. Porque ele tá falando aqui, ó. Se liga, ó. Heitor Carilo extrapolou a fronteira, beleza, né? Aí ele fala bem assim, ó. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando no frio, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha correções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Você já consegue identificar aqui qual é o conceito aqui que já é errado, que não existe, que eu acabei de falar, que não existe na física? Existe o calor, existe o frio. Frio. Frio não existe, né? Então, beleza, né? Então, o que existe, gente, é entrada de calor e saída de calor, né? Para solucionar essas incorreções, deve-se associar a porta e aos cobertores. As funções de quê, gente? Qual é a função da porta e qual a função do cobertor? Eita! Se liga. Se o frio não existe, gente, pensa comigo, não. Que porta? Aqui, ó. Peraí, vocês estão conseguindo ver, não? A resolução da. Tá, não tá, não? Tá. Aqui, Bárbara. Aqui, ó. Ah, era uma piada, né? Beleza. Ah, não abriria a porta e compraria lãs, beleza, né? Então, gente, frio existe? Não existe, né? Então, essas questões, essas alternativas que falam de frio, eu faço o que com elas? Evitar a entrada do frio. Eu faço o que com elas aqui? Tira elas, né? Então, essa aqui, evitar a entrada do frio. Diminuir a entrada do frio. Beleza, né? Gente, cobertor aquece? Fisicamente falando. Porta aquece? A não ser que tu tá fazendo alguma coisa de errada com a porta, né? Não aquece, gente. Porque para aquecer, gente, teria que ter um fogo ali. A não ser que a casa estiver pegando fogo, aí sim, aí vai aquecer. Mas tirando esses casos, não aquece. Então, beleza, né? Por que não aquece, gente? Não aquece, ó. Aquecer a casa e reduzir a perda de calor. Não. O que acontece, ó? Deixa eu desenhar para vocês, ó. O que vai acontecer é que quando o infeliz ele usa tipo uma porta na casa, ele impede que o calor da casa saia para fora. Se o calor da casa não tá saindo para fora, ele vai se concentrar aqui, ó. Então vai dar essa ilusão de que tá aquecendo, né? Por isso que quando tu abre a porta num tempo muito, muito frio, eu vou falar frio mesmo no sentido do senso comum, muito frio, tu abre a porta, tu sente aquele frio. Por quê? É o calor que tá saindo, pô. Porque quando tu abriu a porta não vai mais impedir a, entrada, a saída do calor. Ele não vai estar mais impedindo, então o calor vai sair. Aí por isso tu sente essa sensação de frio, porque o calor aqui, ó, que é a energia em trânsito, ela tá saindo. Energia térmica em trânsito. E o cobertor funciona da mesma forma, pô. Tu tá trocando calor com cobertor. Quando tu usa o cobertor, tu não tá mais trocando calor assim com o teu quarto, que é mais grande, né? Tu tá trocando calor apenas com o cobertor. Então o cobertor impede que tu perca calor para o quarto, no caso, né?
Então a resposta é essa daqui, letra C. Você achou essa difícil? Só com isso aqui, ó. Só sabendo disso aqui, ó. Que calor é energia em trânsito. Então não existe frio na física. Só sabendo do que é calor, essa questão tu matava, pô. Porque muita gente, o cara pode falar assim, ó, Thiago, essa questão para mim foi difícil. Mas o que é que acontece? Para tu foi difícil, não é porque a questão é difícil, é porque tu não estudou essa parte. Não estudou essa parte. Não, o que pega é o tempo o quê, Bárbara? O que eu falei? A gente vai fazer aqui 19 questões fáceis primeiro. Pô, 19 questões, pô. 2 horas aí, vai. 2 horas e meia para fazer 19 questões. O resto tu vai fazendo. As que der média para fazer, tu faz, mas tu tem garantias fáceis. Ah, problema com o tempo. Não, tu não vai ter mais problema com o tempo se tu conseguiu identificar as questões fáceis comigo, treinou isso, e aí tu vai fazer as fáceis, e são as primeiras que tu vai fazer, então tu não vai ter esse problema com o tempo. Outra questão aqui, ó. Essa questão é média, a gente vai fazer depois. Mas a questão que eu classifiquei como fácil. Questões de ecologia. Relações ecológicas. Eu classifiquei ela como fácil. Bora fazer ela aqui. Rapidão, gente, para a gente fazer. A gente tem 2 horas de aula. A gente vai 2 horas de aula. Cara, agora não tá mais digitando. Que porra é essa? Beleza, né? Bora ler isso aqui rapidão, essa questão, ó. Questão de relações ecológicas. Ele tá falando de uma espécie de ladroagem. E tá falando, eles estão perguntando. Tá dando para ver aí? Eles estão perguntando, pô, que relação ecológica é. Aí, bora ver, né? Primeiro a gente faz aquilo lá, né? Que é ler primeiro o comando. E agora a gente vai saber o que é essa ladroagem, ó. As cutias, não fala a resposta não, imbecil, babaca. Você se gosta de falar a resposta primeiro. Espera eu terminar, pô. Vocês não nasceram de 2 meses, não. Principalmente Bárbara mesmo. Então, beleza. As cutias roubam as sementes enterradas por outras. Porra, as cutias bem descarada, né? Quase um político aí, as cutias. E esse comportamento é de ladroagem. Pronto, não precisa nem ler esse texto, ó. Tá falando que as cutias roubam as sementes enterradas por outras cutias. Gente, roubar o que é dos outros é feio. Mas que relação é essa? Ó, se liga. Vamos se infilir, a gente não sabe nem que porra é essa. O que é predatismo? A gente vai destrinchar. Se infilir, a gente não sabe, né? O que é predatismo? Alguém fala aí? Ah, aquela questão da cadeia alimentar, né? Um preda do outro, né? O mais forte. Um comendo o cu do outro. Predatismo. Predatismo, gente, envolve o cara literalmente comer o outro. Isso é predatismo. Tá falando sobre comer o outro aqui? Acabou. Tá falando sobre comer o outro aqui? Tá? Tá não, tá não, tá não. Não, então. Não é predatismo. Porque se fosse predatismo, teria assim, as cutias matam insetos, comem insetos, aí beleza, né? Parasitismo. Parasitismo é o quê, gente? É o sanguessuga, zoião. E isso que faz o quê? Parasita um corpo de outros seres, né? Então meio que não é, né? De repente não é, não. E isso não é. Por quê? Tá falando sobre as cutias parasitam alguma espécie aqui? Outra espécie? Não, né? Bora para competição. O que é competição? É um querer levantar. Levar vantagem, claro. Competir. Quando tu compete com alguém, tu não tá querendo sair melhor do que ele. Sim. Agora pensa comigo aqui. As cutias roubam a semente de outras. Isso aqui te lembra o quê? Que relação aqui? As cutias roubando as sementes enterradas por outras. Isso lembra o quê? Predatismo a gente viu que não é. Parasitismo não é. Comensalismo é você se beneficiar
de algo sem prejudicar outra pessoa. Então não é comensalismo também. Então não é comercialismo também, né? E a Sim, S significa o quê? sinfilia a gente não sabe. A gente não sabe. Vamos ter então. Mas raciocina comigo. Competição, cada um por si e um querendo levar vantagem do outro. Quando as cutias roubam as sementes enterradas por outras. Isso aí te lembra o que mais aí? Essa daí é uma competição da natureza, né? Porque quando a gente compete, competimos diante do regulamento, das regras. Na natureza não tem regra nenhuma. Se você enterra, se a cutia enterra uma ou outra, entendeu? Elas vão lá, tá competindo pela vida delas, né? Desenterra, enterra de novo e vai indo. Não tem a ver com isso, né? Perfeito. Então tu falou o quê? Que é uma competição, né? Quando uma cutia rouba a semente de outra, coisa de gente descarado, então ele tá competindo, pô. Competindo para ver quem rouba mais de quem. Quem tem mais sementes, né? Então é uma competição. A gente não precisava nem saber o que era sinfilia. Sinfilia é uma relação ecológica de escravagismo, pô. E não é sinfilia, não. Então, beleza. Aqui a gente já viu que é uma questão fácil também. É de boa a questão assim. Cara, sinfilia é o quê? Sinfilia é uma relação ecológica chamada de escravagismo. Tipo Portugal e Brasil. Hã? Portugal e Brasil? É um pouco mais complexo do que isso. Na verdade, a escravidão do Brasil é mais complexa do que isso. É tipo assim, pô, uma espécie, ela tipo, rouba ou se apropria de atividades de outras espécies, de atividades mesmo. Acho que Beleza. tipo um gavião se fala, né? Um negócio assim, né? É. Olha, outra questão que eu falei que é fácil, ó. Essa aqui, ó, pra gente fazer rapidão. Essa aqui eu titulei como fácil, né? Tá falando sobre o que, gente? Produção de alimentos vegetais. Ele tá falando o quê? Que o controle de insetos é manejado por meio de quê? Se liga. Um alimento orgânico deve apresentar em sua de instituição certificadora, garantindo ao consumidor que, além de ser um alimento isento de agrotóxicos, também é produzido com técnicas planejadas e controladas. A técnica de produção desses alimentos causa menor impacto aos recursos naturais, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, gente, ele quer uma técnica, isso aí vocês tinham que ter estudado, tá ligado? Uma técnica, isso é de ecologia, problemas ambientais. Uma técnica que não usa agrotóxicos e que causa um menor impacto natural aos recursos naturais. Só que aí tem a questão, pô, ele quer o controle de insetos. Por que? Se liga, por quê? Olha, Bárbara, o fato de você ter que prestar atenção no comando, ó. Ele está falando de que ele quer um recurso que causa menor impacto natural. Só que ele está pedindo o quê? O controle de insetos. Por quê? Tu poderia muito bem marcar a letra A aqui, ó. A letra A é uma prática de adubação verde, ou seja, só tem produtos orgânicos. Só que isso tem alguma coisa a ver com controle de insetos? Não tem nada a ver. Vocês conseguem identificar isso? Tipo, tem coisas, vão ter questões alternativas que são certas, mas que não respondem ao texto. O texto ele quer bárbaro, ó, os meninos que estão vendo aí, ó. Tem um bocado de inseto aqui, ó, numa lavoura. E ele quer alguma coisa que tu utilize para acabar com esses insetos, ó. É só desenhar o que a questão tá pedindo. Ele quer o quê? Nesse sistema de produção de alimentos, o controle de insetos. Controle de insetos é manejado por meio de quê? Emprego de compostagem. Vocês sabem o que são compostagem? Não, né? Isso.
Isso aqui você não precisava saber, não. Mas compostagem, gente, tem a ver com solo. Você usar adubo também. É quase a mesma coisa, né? Para fertilizar o solo. Só que lembra, gente, as questões aqui, ó, existe uma coisa, ó. A maioria dessas questões só se remete ao quê? Ao solo. E a gente quer uma alternativa que fala sobre os insetos. Então, prática de adubação verde tem a ver com solo. Emprego de compostagem, fertilização tem a ver com solo. Controle de irrigação tem a ver com solo. Uso de sementes tem a ver com solo. Entendeu agora? Entendeu esse raciocínio meu? Agora a gente pega aqui, ó. Controle de insetos, né? Utilização de predadores naturais. Vocês concordam comigo? O inseto é uma abelha. Só um exemplo, né? Óbvio que a abelha faz bem para a saúde, mas eu não lembro de outro inseto. Mas vamos supor que o inseto é uma abelha. E aqui tem um beija-flor que come uma abelha. Então, se a gente quer acabar com a abelha aqui, a gente vai utilizar o quê? Um predador natural da abelha, né? Então, a gente acaba o quê? Ou vocês gostaram dessa resolução, né? Então, a gente acaba com os insetos utilizando o quê? Predadores naturais. Dos insetos que estão atacando o quê? O solo, a lavoura. Entendeu? Então, existem diferenças de alternativas que elas são verdadeiras, mas não respondem ao comando da questão. Então, essas alternativas, gente, são verdadeiras. Prática de adubação verde, emprego de compostagem, controle de irrigação, isso tudo causa menor impacto aos recursos naturais. Só que ela não responde a minha questão. Mas pelo menos você já consegue, né, raciocinar. Cara, eu tô gostando mais de trabalhar com vocês. Resolução de questões do que aula, velho. Pra mim, isso aqui tá compensando mais. Eu não sei o que Ô, vocês Thiago, Oi. também tem a questão de, tipo, se uma questão ali, se uma alternativa é parecida com a outra, meio que se uma tivesse certa, a outra também teria que estar, né? Não, peraí. Mas o que foi que eu falei aqui? Cadê? Oxi, o que foi que eu falei aqui? Olha essa questão aqui. Essa questão aqui, ó. Essa alternativa aqui, ó. É a mesma dessa daqui, ó. Porque se ele não entra na pele, ele também não entra no organismo, né? Concorda comigo? Sim. Então, se essa não tá certa, por que essa vai estar? Porque nas duas, tanto na A e tanto na D, eles estão impedindo que o parasita entre em contato com o organismo. E o parasita entra em contato com o organismo através do quê, gente? Da pele. Entendeu agora? A mesma ideia só muda perfeito, pô. Ele só mudou a frase, mas é a mesma coisa. Bora mais. Ah, outra coisa aqui, ó. Essa questão aqui foi considerada a média. Bora uma média aqui para brincar. Eu quero brincar um pouco com vocês, né? Eu tô pegando leve demais com vocês, porra. Bora a média aqui, ó. Cara, existe um modelo de questões. Qual é esse modelo de questões, Thiago? É o seguinte, ó. Ele não é nem. Existe esse modelo de questões que fala sobre atletas. Gente, isso já caiu várias vezes no Enem. Quando estiver falando sobre atletas, eu falo errado mesmo, tô nem aí. Normalmente, gente, ele tá falando sobre o metabolismo energético dos atletas. Por quê? Quando você faz atletas, eu falo errado. Quando você concorda comigo que quando você faz mais esforço físico, você não demanda mais oxigênio? Sim, senhor. VO2. O2. Perfeito. Então você se cansa rápido justamente por causa dessa demanda de oxigênio. Então, outra coisa aqui, ó, eritropoetina é um hormônio endógeno que secreta pelos rins e influencia a maturação dos eritrócitos. Se tu soubesse que eritrócito tem a ver com hemácias, é só um nome gostosinho de hemácias. Gente, hemácias tem a ver com o quê? Transporte de oxigênio, se não me engano. Não, é isso mesmo. Transporte de oxigênio. Se liga em outra coisa, pô. Uma questão difícil que eu não sei. Tenta pegar pelos nomes. Eritrócitos
tem a ver com sangue, tem a ver com hemácias. E hemácia tem a ver com o transporte de oxigênio. Tiago, e se eu não soubesse disso? Aí lascou. Mas tinha como também responder essa questão pelo meu padrão de questões. Que se tá falando de atletas, tá falando sobre demanda de oxigênio. Então, se tu não soubesse de eritrócitos e ou ouvisse isso que eu falei, ó, Thiago falou, véio, tá falando de atletas, tá falando de demanda maior de oxigênio, para produção de quê? De ATP, de energia, né? Então, o que acontece? Ó? Alguns atletas em esporte de resistência na busca por melhorar resultados. No entanto, a administração da Apple recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Internacional e seu uso é considerado doping. Uma influência que esse doping poderá exercer na maioria da sua capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de... Oxigênio? Isso, perfeito. Oxigênio para o aumento do quê? Da produção de energia. É uma questão média e que vocês conseguiram responder. Por duas vias. Ou saber o que era eritrócitos. Sabendo o que era eritrócitos, respondia. Ou pelo meu modelo de questões, que se está falando de atletas, está falando sobre maior produção de energia e maior necessidade de oxigênio. Porque, gente, quando você faz muito exercício físico, tu desgasta mais oxigênio. Aí tu vai precisar de mais. Por isso, por que tu se cansa? Por causa disso mesmo, pô. Tu desgasta oxigênio, sem oxigênio fica mais difícil a produção de ATP. E aí, quando não tem oxigênio, gente, até uma coisa aqui que eu queria falar para vocês, quando não se tem oxigênio, você sabe como funciona, né? Quando as pessoas ficam com dores no músculo, por que acontecem essas dores? Justamente por causa dessa questão. Quando você faz muito exercício físico, você produz, você demanda muito de oxigênio. E aí vai desgastando oxigênio. Quando não se tem muito oxigênio no corpo, demanda muito, aí você vai para a fermentação. E aí vai produzir fermentação lática, que fermentação é sem oxigênio. Aí você produz fermentação lática justamente no músculo. Então, por isso que o músculo de vocês ficam doendo quando praticam muito exercício, justamente por causa que você não tem oxigênio suficiente, vai para a fermentação lática, e a fermentação lática faz com que você sinta dores, justamente por o ácido lático liberado no músculo, que também é chamado de contração, miosina e actina, que existe no músculo. E aí fica assim, com esse sintoma de dores. Beleza, né? É só algo besta que eu queria falar, caso caia, né? Mas então, no final das contas, se a pessoa não sabe da questão do eritrócito, ele vai mais no raciocínio da questão que fala do esporte de resistência, né? Resistência a gente precisa também. Isso. Cara, tá falando de produção de energia. O eritrócito, até agora eu não peguei como que se perguntar pra mim, eu não sei falar detalhadamente, sabe? Mas a questão é essa, pô. Nem sempre vai ser... A questão, ela só depende de raciocínio. Na verdade, na maioria das vezes, não. Tu tem que saber, pô. Porque senão não tem o porquê da gente estudar. Só tem o porquê a gente fazer questões aqui e acabou. Tu tem que estudar para saber mesmo dos conceitos. Então, se tu tivesse estudado sobre sistema circulatório, tu ia saber o que era eritrócito, tá entendendo? Então tem isso também. Olha aqui uma questão muito gostosinha. Uma questão Isso aí. Bora pra próxima. Questão de... Isso aqui você não pode errar, não. Eu tenho mais medo de errar essas daqui, de vocês errar essa daqui, do que as médias, pô. Essa aqui não pode errar, não. Questões de biologia que envolve problemas ambientais. Essa dá para resolver por raciocínio lógico, gente, ó. Pensa comigo. Pensa comigo nessa daqui, ó. Algumas toneladas de medicamentos para uso em veterinário são produzidos por anos. Os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis. Após o consumo dos fármacos, parte da sua dosagem é excretada de forma inalterada, persistindo no meio ambiente, né? Então, ele está falando aqui de fármacos que são liberados no meio ambiente. Em todo o mundo, antibióticos, hormônios, anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em grandes concentrações no esgoto doméstico. Lembrando, ele está falando sobre fármacos despejados no esgoto doméstico, em águas superficiais e subsolo, né, que é o lençol freático. Dessa forma, a ocorrência desses fármacos residuais no meio ambiente
pode apresentar efeitos adversos em organismo aquático, né? Ele está falando aqui, né? Se continuar despejando fármacos no ambiente aquático, pode afetar também os organismos que lá habitam. E aí, gente, ó, sintetiza aí. Primeira coisa, a gente lê o comando, né? Que é essa. Qual ação minimiza a permanência desses fármacos na água, né? No recurso hídrico? Primeiro, a gente vê o que é que ele está pedindo. Depois, sintetiza esse texto. Como é que sintetizar as informações importantes? A síntese é isso, né? Fármacos sendo jogados no esgoto, pô, e contaminando o ambiente. Essa é a síntese. E agora a gente parte para a resolução. Lembrando que tem coisas que podem estar certas e não responde o comando. Lembrando disso. E tem coisas que são a mesma coisa da outra. Se for a mesma coisa, a gente anula as duas. Então, beleza. Qual ação minimiza a permanência dos fármacos despejados no esgoto doméstico? Para minimizar, gente, o que a gente faz? Utilização de esterco como fertilizante na agricultura. Na moral, vou sair daqui, porra. Utilizar bosta, porra, como fertilizante. O que isso tem a ver com o que a gente tá falando aqui? Não, pelo amor de Deus, pô. Raciocina comigo. A gente tá falando de fármacos. Aqui é o ambiente marinho, né? Aqui é o rio. E a gente tá falando de fármacos que estão sendo jogados no rio. E esses fármacos estão contaminando os peixinhos. Tá vendo os peixinhos aqui sendo tudo contaminados? Então quer dizer que produzir esterco tem como é que resolve isso? Entendeu? Então muitas vezes, pô, vocês têm que se perguntar, pô. Muita gente pode achar isso certo, mas se pergunta isso aí. Utilização de esterco como fertilizante. Tenta raciocinar isso. Tenta desenhar na hora da prova para tu ver. Não tem sentido, pô. Beleza, né? Essa daqui é a ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana. Essa é mais interessante, né? As que forem interessantes e vocês não tiverem certeza, Thiago, aquelas que vocês não tiverem certeza, vocês podem colocar assim, ó, Thiago, deixa essa entre interrogação. Aí eu deixo. Tiago, não tá dando pra ler a questão, calma aí. Faz um jeitinho Aumentei pra aqui. nós ler. O enunciado, é isso. Eu iria de. Não é pra ir, não. Essa B, Tá fazendo com calma. essa B aí, ó. Deixa ponto de interrogação na B? Pode. Não, porque assim, tem a ver um pouco, né? Pode minimizar. Mas eu vou deixar a certeza. interrogação. Porque no final das contas, se você coletar o esgoto, ele não vai de cara pro rio, né? Ele tem. Né? Sim. Ele não vai de cara. Com certeza, a cidade que tem a coleta de esgoto, né? Dá uma minimizada, né? Não vai pro rio de cara o esgoto, né? Beleza. Bora nessa C aqui. Descartar os fármacos, os medicamentos fora do prazo de validade nos lixões. Então, em vez de a gente jogar no rio, a gente vai jogar nos lixões. Por que descartar? Raciocina comigo, gente, ó. Eu não quero nem dar resposta para vocês. Descartar os fármacos fora do prazo de validade nos lixões. Então, em vez de a gente jogar ele no rio, a gente vai jogar agora nos lixões. Os fármacos, né? Nos lixões. E aí? Raciocine por vocês próprios. Tá certo isso? Não, tá certo não. Por quê? Aí você vai ter no caso, contaminação do solo, né? Vai ter o Ah, chorume, né? vai acabar com. E vocês mesmo estão raciocinando, né? Eu não estou falando nada. Então você faria o quê? No Enem, gente, a gente não pode acabar com um problema para criar outro, não. Beleza. Eu vou nessa aqui, ó. Reuso dos lodos provenientes das estações de tratamento de esgoto na agricultura. Reutilizar o esgoto na agricultura vai resolver esse problema aqui?
Pensa comigo. Eu vou Ele vai. reutilizar. Ele não vai, não. Acho que não vai, não. Concorda com ele? Alguém também concorda que se isso vai amenizar? Lodos, esgoto. Lodo é esgoto, pô. Ou Lodo é aquele... principalmente o fungo, né? É, matéria orgânica, né? É aquele acúmulo de esgoto mesmo. Geralmente esverdeçado, né? Uhum. E aí, reuso dos lodos provenientes das estações de tratamento de esgoto na agricultura. Bárbara ficou calada, Mariana ficou calada. Raciocina comigo, gente. A gente quer acabar com a permanência desses fármacos na água. Então, reutilizar essa água do esgoto na agricultura vai acabar. E outra, pensa comigo, gente. Ó, pensa comigo. A água está contaminada com fármacos. Então, eu estou utilizando água contaminada com fármacos na agricultura. Raciocina comigo agora se isso está certo. Utilizar água contaminada. Ah, perfeito, né? Então, vocês têm que ter esse raciocínio. Aí Ó, seria um ciclo vicioso, né? No final das contas. e fica vicioso, porque essa água, gente, ó, não só como está muito errado, porra, eu vou utilizar água com hormônios antibióticos, anestésicos e anti-inflamatórios, onde tu vai comer a verdura, fruta, é algo muito estranho, né? Então, beleza, tá errado. Então, o que sobrou pra gente aqui foi a B e a D. E aí eu quero o gabarito aí. B ou D? A D é desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes. Eu acho que a D, porque ela é mais bem assim. Ela é mais abrangente. A B eu acho um pouco mais específica, não sei. Não é isso, não. Eu vou falar por que a B tá errada. Todo mundo vai de D, né? E Bárbara também de D. Mariana foi de D. Cleito foi de D. Yasmin de D. A B, ela pode. Às vezes a pessoa pode ir na B, porque também. Vamos supor aqui que eu vou na B. Eu vou na B porque, querendo ou não, muitas cidades não tem nenhum coleta de esgoto. E a universalização da coleta de esgoto, com certeza, minimiza, né? É, minimiza, né? No final das contas, o prejudicial, né? Essa questão dos contaminantes nos rios. Eu falei de assuntos que foi que nem a outra lá, que ela tá certa, mas não responde o texto, né? Quando tu coleta esgoto, olha o exemplo aqui, ó. Você impede do esgoto ir para os rios. Vocês concordam comigo? Tem aqui a coleta de esgoto dentro das suas casas, né? Ou se não, aquelas coletas de esgoto, tipo quando faz saneamento básico. Você está impedindo com que, em vez desse esgoto ele ir para o rio, ele vai para algum lugar. Vocês concordam comigo? Coleta de esgoto, né? Na zona urbana. Alguém concorda e discorda? É, não, mas a aula já está acabando mesmo. Só essa questão mesmo que eu quero terminar. E aí, alguém concorda comigo? Ou discorda, ou por que discorda? Aqui tem um carro passando, né, para coletar esgoto, né? Aqui é uma casa.
Então, ele vai coletar esgoto, ou pelo carro, ou por saneamento básico na encanação. Ele vai impedir com que esse esgoto caia nos rios. Porque é isso que acontece, gente, em lugares que tem saneamento básico. Lugares que não tem saneamento básico, principalmente populações ribeirinhas que moram no rio, o esgoto não é coletado, então ela cai no rio. Então, olha por que essa daqui está errada. Ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana. Por que isso está errado? Porque ele não vai resolver, a B não vai resolver o problema dos fármacos que já estão contaminados no rio. Oh! Aqui já tem fármacos contaminados no rio. Então, ele não vai resolver, ele vai pedir que caia mais fármacos, mas não vai resolver o que já está aqui. E quando tu faz um desenvolvimento, que é esse daqui, ó, desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes, tu vai resolver esse problema. Porque tu vai pegar essa água que está aqui e vai tratar, e vai tornar a água limpa. Logo, vai descontaminar o rio e impedir com que esses fármacos entrem em contato com os organismos que lá habitam, os peixes. Entendeu agora a diferença dos dois? Sim, porque, querendo ou não, com o tratamento de esgoto ou não, se não o desenvolvimento de tecnologia para tratar, né, a água não vai mudar, né? Vai continuar do jeito que está. Os fármacos vão continuar lá. Porque isso aqui, gente, ele quer um problema que é para resolver aquilo que já aconteceu. Já aconteceu aqui os fármacos. Já aconteceu. Ele já está no ambiente do rio. Fazer a coleta de esgoto vai impedir que entre mais fármacos, mas não vai resolver o problema dos rios. E quando tu faz a estação de tratamento de água, aí sim tu vai resolver o problema dos rios. Vai limpar o rio, no caso, né? Então a alternativa é a letra D mesmo. Pronto. Calma aí que sem querer eu saí da outra ali. Calma aí. Mas é isso. Agora eu tô pelo celular aqui, ó. Tá todo mundo me vendo, não tá? Então é isso, pô. Não entendeu agora que tem como. Eu quero agora iniciar o bate-papo com vocês. Estou aqui já na fora. Então, o que que acontece, né? Olha onde eu tava. Deixa eu ver se eu viro a câmera. Acho que não tem como não. Onde eu tava dando aula para vocês lá, ó. Olha onde eu dou aula no meu cubículo lá, ó. Olha lá. Então, o que que acontece, pô? Vocês viram, pô, que o que eu falei não fez sentido, pô. Eu gosto disso, pô. Eu gosto, tipo, de mostrar e de ser desafiado. Porque eu fui um cara que eu estudei muito o Enem. Tipo, não estudei só para o Enem, estudei o Enem mesmo. Justamente porque eu já tinha esse intuito de trabalhar dando aula, de trabalhar com mentoria, porque é aquilo que a gente faz para sobreviver, né? Eu não posso trabalhar, tá entendendo? Então eu tenho que dar mentoria particular. E para dar mentoria particular, eu não posso dar de qualquer jeito. Lá ele, né? Então o que é que acontece, pô? Eu estudei muito, até hoje estudo muito. Tem hora, gente, que eu fico na de doenças humanas mesmo. Nas de doença lá, eu fiquei a madrugada toda, pô, de 1 hora até 5 da manhã, fazendo, né? Eu fiquei 3 dias fazendo, deu 10 horas no total. Então, eu fico muito trabalhando isso justamente, pô, pra fazer algo de qualidade, né? Para as pessoas verem, não, vale a pena realmente, se alguém for contratar monitoria, ou até mesmo essas aulas gratuitas, assim, que se alguém quiser ajudar, fala, não, o cara, realmente, o cara tá falando algo que faz sentido, dá pra... E outra, pô, o que eu falar aqui, pô, não vai servir só para vocês, vai servir para outras pessoas, porque a Bárbara viu e aprendeu isso, Mariana viu, Thiago viu, Raul viu, Yasmin viu. Ela não vai se reter só para ela, a não ser que seja uma pessoa egocêntrica. Também tu vai falar para os teus amigos, pô. Aí tu fala, não, ó lá, um cara lá da mentoria falou isso, então, amiga, ó, tu vai ver uma amiga no erro fazendo as questões por ordem, agora ela não vai fazer mais por ordem, ela vai fazer
identificando as faces médias difíceis. Tu vai ensinar ela a como responder as questões, entendeu? Então a importância é isso, pô. Aí, não somente isso, a importância para mim é fenomenal, pô, de estar aqui dando essa aula, né? Porque eu vi que vocês têm um nível de aprendizado muito alto. E outra, todo mundo presta atenção. Na aula presencial, que nem a aula que eu tava dando, foi ontem, acho que anteontem, se não me engano. Na aula que eu tava dando anteontem, eu vi muita gente que tava lá na aula, né, presencial, era de graça do PT, e muita gente que não tava nem aí pra aula, pô, e uma aula bastante importante. E tinha muita gente que não tava nem aí, tinha muita gente que tava aí, realmente, prestando atenção, e tinha gente que tava no celular, mexendo no celular e tava nem aí. Entendeu? Pô, é assim, não dá valor. Porque, fala a verdade, gente, pensa comigo, que aluno de medicina vai sair da sua casa para dar aula de noite num bairro perigoso, sem ganhar nada? Eu fui sem ganhar nada. Eu só fui lá porque eu estudei lá. Aí começou agora nessa metade do ano. Aí a mulher falou: Thiago, não tem ninguém para dar aula lá, porque os professores não organizou ainda o calendário. Então o primeiro horário vai ficar vago. E a professora só vai vir no segundo. Vai ficar estranho, né? Primeiro horário vago, e os povos tendo que esperar até das 8h30 para ter aula. Aí eu falei, não, eu vou. Eu não cobrei nada, não. Foi lá, aí eu dei aula, pô, de graça ainda. Aí no final, que a mulher não falou nada pra mim, ela nem tinha falado de dinheiro, ela falou no final que ela me deu o dinheiro, né, que ela tirou do bolso dela mesmo, assim, por boa e espontânea vontade, né, que não é o direito dela dar, isso aí é o governo que tem que pagar. Então, pô, tem isso, pô. O mais importante mesmo eu acho que mais do que inteligência, vale o esforço da pessoa. Quem tá prestando atenção na aula, realmente, esses daí que tem maior capacidade. É. Aí vocês mesmo que estão todos os dias aqui. Tiago, Bárbara, Mariana, Raul, Yasmin tá vindo agora. Tá entendendo? Então é isso, pô. Querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Agora é muito. Esse processo. Foi o motivo que eu criei o grupo, que já tem 4 anos esse grupo, né? Foi justamente. Foi justamente, Bárbara, por causa disso aí, ó. O processo, ele é muito solitário, ainda mais que pra gente que estuda online, pra quem não estuda presencialmente, né? Que nem eu estudava online. Então, realmente é muito solitário. Então, tu estudar sozinho é muito ruim, pô. Agora, tu estudar com outras pessoas. Saber que tem outras pessoas também estudando, querendo também passar no Enem, no vestibular, é muito bom. Ainda mais trocar informações, né? No grupo pode ver, porque no grupo ali, ó, não ganha conhecimento quem não quer. Porque tu pode jogar qualquer questão lá, pô. Que quem não conseguir responder, o outro responde, pô. É nóis. Desse da aprovação, cara, eu queria colocar bonde da aprovação. Aí bonde da aprovação ficou um negócio muito de marginal. Aí eu falei, vou colocar Deus da aprovação. Foi, pô. Tá que isso, calma aí, paizão. Depois tá gente do grupo morrendo aqui, tu não sabe o que foi. Não, mas é só nome, gente. É só nome só. Então, nosso grupo é grande. Coloca a Mariana linda. Pode, pode mentir agora no grupo. Não, falando nisso, a Mariana, eu nunca vi. Ela tá me devendo. A Mariana nunca mandou foto dela. Ela coloca essa foto aí de uma série, sei lá o que é isso. A Mariana nunca mandou uma foto dela. Eu vou cobrar essa foto, viu?
Eu vou cobrar essa foto aí, Mariana. E no São, ó, quando for Natal, eu vou lá na cidade de Mariana, que é aqui na Bahia também, viu, Bárbara? Aí eu vou lá, que eu vou passar o Natal lá. Eu tô falando, sim, tá no outro, tá no, era pra tirar. E aí, desabafos emocionais, alguém tem aí? É ruim. Dificilmente alguém que mora no estado vai falar que o estado dele é bom. Pra vocês terem ideia, pô, a minha cidade foi a cidade mais violenta de 2022 do Brasil.